Está agora connosco na manhã informativa Ricardo Oliveira, é consultor aduaneiro e fiscal e com quem vamos analisar os impactos da guerra na Ucrânia nas importações e exportações portuguesas. Bom dia, Ricardo. Muito obrigado por ter vindo à manhã informativa. Estamos a falar, de facto, de uma área que tem tido algumas mudanças com esta guerra na Ucrânia, nomeadamente pelas sanções que têm sido impostas, mas a verdade é que ouvimos falar muito de sanções, mas às vezes não sabemos como é que elas se processam na prática. Exato. E o Ricardo pode-nos trazer também essa visão aqui hoje. Eu acho que isso, para já, bom dia, e eu agradeço o convite do Porto Canal, e efetivamente é importante perceber-se que fala-se de sanções, as sanções são algo mais genérico, e depois há de facto restrições às importações dos diferentes produtos. O que se deve perceber é que essas restrições às importações e exportações de produtos faz-se exatamente nas alfândegas, que é algo que, infelizmente, nem sempre se tem esse conhecimento. E, portanto, nós também temos que perceber que Portugal, estando na União Europeia como está e tendo sido criada a União Aduaneira como foi, o que é que acontece? Esta matéria aduaneira está toda tratada junto da União Europeia. E a União Europeia faz sair regulamentação, depois por causa desta situação em específico da guerra, faz sair legislação no sentido de criar embargos de determinados produtos. Aliás, isso é possível verificar nos sites que a União Europeia disponibiliza, em que se coloca precisamente um conjunto de produtos que não se pode importar e exportar, portanto, é cortar as relações com a Rússia. O objetivo, como até este fim de semana, penso que foi Ursula von der Leyen que falou... Disse que era uma questão de tempo até a economia sangrar, não é? da Rússia foi um tema até um bocado... Pronto. O objetivo é um bocado esse, não é? Desde logo, no conjunto do pacote de sanções, falou-se do sistema SWIFT, de pagamentos, etc. E isso é um facto. Mas depois, concretamente, dos embargos de produtos, saiu uma relação, há um regulamento de março, que especifica um conjunto de produtos, era essencialmente produtos relacionados com o ferro, as madeiras. Só agora é que se está a pôr em cima da mesa a questão do petróleo e do carvão, só agora é que está. Isto também porque o sangrar a economia da Rússia, mas também não fazer muito moça na nossa economia da União Europeia, não é? Eu trouxe uns dados... depois isto sente-se também na questão da inflação, não é? Na inflação, e focando-nos aqui em Portugal, apesar de nós não termos a mesma dependência, por exemplo, do gás russo ou mesmo do petróleo, mas a verdade é que, por exemplo... assim pagamos a fatura. Paga-se a fatura, evidentemente. Isto é um choque na oferta, não é? Se diz, faz-se as restrições, e não está em causa fazer-se as restrições, não é? Tem que ser feitas, evidentemente, julgo eu. Isso é uma questão política, eu, como técnico, não me meto nessa conversa. Eu só trago os dados, e os dados é que nós, de facto, tínhamos, ao longo de 19, 20 e 21, entregando, porque o ano 2020... Quase que não existiu. São anos complicados, portanto eu trouxe os dados e a verdade é que o petróleo era dos produtos que nós trazíamos. Uma coisa engraçada, que se calhar a maior parte das pessoas não sabe, importava-se muito peixe da Rússia. Aliás, eu tive estava à forma quando se dá o início da guerra, estava a fazer uma formação assim, e aqui temos o tal gráfico que é disponível nos sites da União Europeia, em que se vê um conjunto de produtos que estão... Estamos aqui a ver esse grafismo que o Ricardo nos trouxe sobre os produtos que estão neste momento com embargo. Há um mapa generalizado das sanções e dos embargos por parte da União Europeia, e aqui está o específico à questão da Rússia. Pronto. E depois, há estes dados que eu vou falar hoje, agora, aqui, que são... dados que estão disponíveis, há um sistema, portanto isto é matéria aduaneira, eu tenho sido a minha luta trazer para a ordem do dia estas questões aduaneiras, eu acho que são muito importantes, porque quando se pretende fazer o tal sangramento, eu não gosto muito da palavra, mas foi Ursula von der Leyen que utilizou, quando se pretende fazer isso, tem que se perceber onde é que se pode atingir, não é? E esse facto consegue-se com estes dados que se recolhe no sistema que existe, que é a nomenclatura combinada a 8 dígitos, que é uma matéria completamente aduaneira, em que se define quais são os produtos que se importa, que se exporta, e, portanto, quando se pretende obter esse impacto, utiliza-se estes dados. E esses dados eu trouxe, portanto, estamos a falar de produtos essencialmente na área do petróleo, são os que mais se importam, mas também o pescado. E era o que eu estava a dizer.
eu estava numa formação quando se inicia a guerra, essa empresa onde eu estava a fazer a formação tinha relações comerciais, precisamente nesta área do pescado, com a Rússia. Vendiam as redes de pesca para... E mesmo sem esta imposição por parte da União Europeia de cortar, porque verdadeiramente houve para determinados produtos que foram embargados, não se pode fazer, mas também os operadores económicos, precisamente por causa do resto das sanções, nomeadamente o sistema de pagamento, não é? Começaram eles próprios também a deixar de transacionar com a Rússia. E nessa perspectiva, Ricardo, nós há poucos dias noticiávamos, e através também de uma comunicação feita pela Administração dos Portos do Douro e Leixões, que o impacto não seria muito no Porto de Leixões, mas na perspectiva desse pescado, dessas transações que agora nos fala, do peixe, estamos a falar, por exemplo, de um impacto que poderá ser avultado aqui na região norte. O valor em 2019 era de 85 milhões de euros. Estamos a falar a nível nacional. Nacional, sim, estas estatísticas são nacionais, sim, aqui não há é uma estatística nacional, é um sistema, portanto, sempre que se faz uma importação destas mercadorias, essas mercadorias são declaradas pelos despachantes oficiais nas declarações aduaneiras de importação, vem lá esse código e esse código depois é compilado junto do INE e dá estas estatísticas. Portanto, eu fazia esta pergunta precisamente pela localização do Porto de Leixões, que está numa zona que é maioritariamente uma zona de pesca, muito ligada a isso, e eu queria perceber se há algum micro, algum impacto não vejo as coisas por aí, vejo o impacto que é esse, e agora falando como economista, o impacto que eu vejo é precisamente o facto de se, com este embargo, se forçar um choque na oferta, não é? E como tal, existindo um choque na oferta, evidentemente que vai haver um aumento de preços, não é? Portanto, é isso que também acho que o público em geral deve estar ciente de que as coisas... Ainda mais, é isso que nos está a dizer, ainda um impacto ainda maior do que o que já sentimos. Porque agora repare, se de facto se estender o embargo aos produtos petrolíferos e ao carvão, que é o passo seguinte, foi anunciado agora, sexta-feira, se não me engano. Portanto, a partir desse momento, é mais um conjunto de produtos que vão acrescentar aqui mais dificuldades, não é? E também temos o outro impacto, que é o impacto da própria Ucrânia, não é? A própria Ucrânia, nós importávamos determinados produtos da Ucrânia. Também trouxe os dados, que são essencialmente produtos da área dos sementes, milhos, cereais. Pronto. Ora bem, se a Ucrânia está em guerra, não vende esses produtos para Portugal. Não é? Para Portugal, eu estou a cingir-me à análise a Portugal. Não são essas neste momento? Pois, evidentemente, e portanto isso é mais um outro choque na oferta, mais uma vez vai criar um problema de inflação. E olhando para o futuro, como é que se ultrapassa isso? É possível olhar para outros mercados e para outro tipo de exportações? Bem, eu acho que aí, nós portugueses, e eu sendo consultor desta área aduaneira e de comércio internacional, acho que nós, as empresas portuguesas, nem sempre têm essa percepção e analisar estes dados para conseguir ter esse alcance de perceber que há possibilidade de, com estes dados, analisando estes dados, tratar de procurar noutros mercados, não é? Não estamos muito evoluídos nisso, noto isso, estou nesta área há 23 anos, a minha família vai fazer 100 anos que estamos na parte aduaneira e, portanto, há de facto não se nota esta questão, a aduaneira como sendo uma questão muito importante e depois não se analisa os dados e como não se analisa os dados, não se faz aquilo que eu chamo de trabalho de casa e depois acontece uma situação como esta, se calhar não estamos preparados para procurar novos mercados, não é? É claro que a questão do petróleo e do gás não é de fácil resolução. Portanto, não adianta nada agora vir dizer, agora vamos amanhã. Não existe amanhã nisto. Isto é tudo a longo prazo. Portanto, o amanhã não existe, esse impacto não há hipótese. Agora, os outros mercados, os cereais, as pescas, sim, poderá-se analisar, mas tinha que se começar a trabalhar nisso, não é? E aí as empresas têm que começar a trabalhar nisso. Mais do que o Estado, até, diria eu. Já aqui nos disse, e para finalizarmos, Ricardo, que é esperado ainda um aumento de preços de acordo com a inflação, por mais sanções que vão ainda ser impostas noutros produtos. O que é que nos pode também, que outros problemas nos pode trazer também essas novas sanções que possam vir a ser impostas? Essencialmente este é o grande problema, está nisto. Para nós, portanto, temos que perceber o nosso caso, não é? O nosso caso, neste caso, os países da União Europeia, neste caso, em concreto, aquilo que nos interessa mais, que é Portugal. É o problema da inflação.
Eu acho que esse é que é o grande problema. Agora, mas, por exemplo, quando falamos de sobrevivência de certas empresas, e há pouco dava o exemplo de uma empresa que trabalhava no mercado do pescado, por exemplo, com a Rússia, poderemos ter problemas desse tipo? Pois, evidentemente, se há empresas que... Porque também temos um impacto das exportações. Nós exportamos também trouxe os dados das exportações. Há de facto, muitas empresas que vivem com estes mercados, não é? Agora, efetivamente, não são os mercados preferenciais de Portugal. E, como tal, não sendo os mercados preferenciais de Portugal, não vai haver esse impacto generalizado, se é isso que o João me está a questionar. Impacto generalizado, não acredito. Agora, há, de facto, questões pontuais, mas o grande sofrimento de parte das empresas, e agora falarei como economista, que também sou, o impacto nas empresas é a questão da inflação, que depois pode criar, vai criar, já está a criar, eu sinto isso, já está a criar problemas com as empresas na questão dos custos que estão a aumentar, não é? E depois nem sempre é possível às empresas ajustarem preços nas vendas, porque há coisas que sim, outras que não, porque também, repare, se eu vou começar a aumentar os meus serviços ou produtos muito mais, do lado lá, que também sofrem com a inflação, podem também não começar a não ter capacidade para comprar os meus produtos. Portanto, isto tem que ser aqui um equilíbrio, não é? Ricardo, muito obrigado por ter vindo à manhã efetiva do Porto Canal e por esta perspectiva também aduaneira que nos trouxe aqui. Muito obrigado e um bom dia. Foi há 40 anos que Pinto da Costa foi eleito presidente do Futebol Clube do Porto. É o presidente que está há mais tempo na liderança de um clube e também o mais titulado.